Água. Esse é o tema do programa de hoje. Estamos na semana do Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Mundialmente se fazem reflexões sobre a água. Em Joinville nós estamos com chuva, mas em São Paulo está faltando muita água. São Paulo é preocupante o que está acontecendo lá. No ano passado, na mesma época, os reservatórios em São Paulo estavam em 55% da sua capacidade de enchimento. Essa semana, em São Paulo, registraram-se 12, 13, 14% da capacidade do reservatório. As notícias da semana dão conta de que o governo do estado de São Paulo está pensando em buscar água do rio Paraíba. Longe, uma alternativa, mas isso não é na hora, isso não acontece como quem leva um caminhão-tanque e enche a tua caixa d'água, não é assim. E dependendo das condições do clima, a situação pode piorar e muito. Então, nós vamos sentir esse ano na pele, os paulistas principalmente vão sentir o que é a escassez. Mas a água é um elemento muito importante para o ser humano, para todos os seres vivos. Se nós formos para um crematório, de 100 quilos de peso da pessoa, 5 quilos talvez, ou muito menos, são resíduos sólidos, sais minerais que sobram. 3% mais ou menos. O resto evaporou em água, saiu pelo chaminé. Tomamos muita água. Um ser humano de estatura média, 40, 50, 60 anos, tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas esse 2 litros também está inserido dentro das frutas, da água das frutas, da água do feijão, da água do café, da água dos vegetais. Mas nós nos relacionamos o dia inteiro com a água. Levantamos, lavamos o rosto. Água. Fazemos o café com água. Puxamos a descarga com água. E aí vai adiante. À noite, chuveiro. E outras descargas. Cada vez que se usar um sanitário, você está puxando descarga. E essas puxadas de descarga são o drama das companhias de água. São 6 litros cada vez que você for puxar a descarga do teu banheiro. O segundo grande consumidor de água é o chuveiro, é o banho. Ainda bem que no Brasil não se tem o costume da banheira, que a banheira vai 100 litros de água, bem mais. E aí é uma reflexão que a gente faz. Não há o que festejar em relação ao Dia da Água. Então vamos tratar um pouco aqui da questão da água dos joinvilenses. A TV é da cidade de Joinville e nós temos que tratar dos problemas de Joinville. Vou me esforçar. Como engenheiro agrônomo, a gente tem um currículo muito ligado na questão da água. Imagina, na agricultura, nós temos como principal alimento da planta é a água. Fazer um plantio, não precisa ser arroz, qualquer planta, qualquer vegetal, qualquer árvore precisa de muita água. Agora, as árvores, por seu lado, elas são as captadoras da água. Chove na folha, a água molha a folha. O excesso corre pelo talo da folha. Outra parte vai pelo galho. Desce pelo tronco, chega na altura do solo e entra pelas raízes e vai se infiltrando no solo. Vai abastecendo o aquífero.
O que é aquífero? Lá embaixo da terra, lá no subsolo, lá a água se junta novamente. Verdadeiros rios que vão abastecer as fontes, que metros abaixo, em declives abaixo, sai do solo e entra nos rios. Vai formar valos, caudais, pequenos riachos, e esses pequenos riachos vão somando e vão se formando em rios. Somente as árvores têm essa capacidade de captar água e armazená-la lentamente. Se não houver árvores, o solo limpo, cria-se uma corrente violenta da água, ela escorre rapidamente dependendo do nível da gravidade, da declividade do terreno, e ela se perde, arrastando argila, arrastando matéria orgânica, arrastando o solo, provocando erosão e assoreando os rios, enchendo o rio de barro e de areia. Enchente. Choveu, foi embora. Com florestas, com matas ciliares, choveu, a água é retida. Então, a água dos joinvilenses, nós temos uma sorte infinita em morar numa cidade como Joinville. Os nossos mananciais é uma inveja para muitos outros municípios. O que nós temos na região norte, noroeste do município de Joinville, a Serra do Mar. A área de proteção ambiental, a APA, ela protege nosso manancial. Cubatão, Quiriri, Rio Lindo, aquele riozinho no lado da estrada Dona Francisca, quem vai para Campo Alegre, esse é o Rio Lindo. E nós não cuidamos muito desses rios, não. Nós somos muito negligentes. Nós jogamos muita sujeira nos rios. E o Rio Quiriri e o Rio Cubatão são águas que são captadas pela estação de tratamento da água de Joinville para o seu tratamento. Recebemos a água. Quanto mais limpa ela entrar na estação, mais saudável é essa água. Então, o tratamento da água potável é um fator importante para a saúde pública. Há anos atrás, não havia nem necessidade de se tratar a água de Joinville. Na década de 50, a água do Rio Cubatão era tão pura que dispensava tratamento. Mas hoje, muita gente mora no Quiriri. Teve um vereador que queria transformar a região do Quiriri, junto com Piraberaba, num município. Então, ele liberou uma legislação na Câmara de Vereadores de 500 metros para cada lado do Rio Quiriri, da estrada do Rio Quiriri. Essa legislação depois foi desativada novamente. Mas foi uma barbárie o que foi feito dentro da bacia de captação do Quiriri. Não vou dar o nome desse vereador porque ele é vivo ainda. Lá de Piraberaba ele é. Temos que tomar cuidado. Graças à inteligência joinvilense, graças ao esforço de muitas pessoas, de técnicos da Univille, inclusive, do Comitê de Bacias, do Rio Cubatão Norte, nós temos hoje uma área de proteção ambiental. A luminosidade dos nossos administradores públicos, nossos vereadores, possibilitou de Joinville ter uma APA, Área de Proteção Ambiental, que já foi regulamentada, essa APA. Ela é enorme, ela cobre grande parte da estrada Dona Francisca, a partir de Piraberaba, já é APA. E essa APA regulamenta o uso do solo. Não se pode mais ativar qualquer prestação de serviço ou empreendimento que se envolva agrotóxicos, envolva óleos, lubrificantes e produtos químicos. Tanto assim que hoje tem se dado muita atenção às cargas perigosas que circulam na Serra Dona Francisca. Um acidente com carga tóxica líquida vai paralisar o fornecimento de água da estação da ETA Cubatão, talvez durante dias. Ainda não aconteceu,
Mas de uma hora para outra pode acontecer. E esse controle foge às mãos da CAGE, da Companhia Água de Joinville. Nós não temos nos postos policiais de Campo Alegre nenhuma advertência, nenhuma barreira contra caminhões carregados de produtos químicos. Já se comentou de que esses caminhões carregados com produtos químicos seriam desviados para outras rotas. Porque passar com caminhões com 30, 40 mil litros de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, de outros componentes, de soluções de metais pesados, de sais de cromo, sais de magnésio, sais de cobre. Isso são metais pesados que, caindo, mesmo sendo sais, caindo no meio ambiente, chovendo como chove aqui, isso é tudo carregado para dentro da estação de tratamento. E ela não filtra. Ela não consegue filtrar produtos químicos líquidos. Então, gente, a questão da água é muito importante. Os professores estão ensinando às crianças das nossas escolas a importância desse líquido e também a importância de nós termos uma companhia municipal de águas que começou muito bem, deu umas baixadas, baixos, está tentando novamente voltar ao começo da água de Joinville, que foi orgulho de Joinville. E a distribuição da água também é algo importante. É muito fácil a gente dizer, eu abro a torneira, a água sai correndo. Eu abro a torneira, faço o meu café. Abro a torneira, tomo um banho. E quando ela faltar? E já estamos chegando nos 530 mil habitantes. E quanto mais gente chegar, maiores são as exigências pela água. Vamos continuar nesse tema da água no bloco seguinte. Aguarda aí. Neste segundo bloco do Ecologia em Ação, nós vamos continuar falando do Dia Mundial da Água, dia 22 de março. O mundo inteiro faz reflexões sobre a água. A sobrevivência do ser humano é água. A pessoa passa mais tempo sem comer e menos tempo sem tomar água. Morre antes. De fome não se morre na hora, mas de sede é complicado. Então, temos que também tratar nesta semana de reflexão sobre a água, na questão também da economia. Como é que os nossos projetos de engenharia na construção de prédios, de indústrias, de galpões, de igrejas, de barracões de festa, de Câmara de Vereadores, esses prédios enormes, gigantescos, como é que os prédios públicos são projetados pelos engenheiros e arquitetos para economizar água? Hoje, você vai em qualquer shopping do Grupo Almeida Júnior, em todos os sanitários, as torneiras são automáticas. Torneiras fabricadas em Joinville, pela Docol. Chegou próximo à torneira, a água corre e para. Não é mais aquela de você apertar um botão, ela corre, vai correndo, está pouco regularizada, pouco regulada e corre muita água. Hoje não. Chegou perto, correu água, tirou a mão, parou a água. A mesma coisa são os mictórios. Você chega próximo ao mictório, saiu, a água imediatamente faz a lavação do bacio. Água
parcimoniosamente liberada, calculada pela engenharia do DUCOL. É um presente para nós termos uma empresa tão cuidadosa com a economicidade da água. Ela sabe que quanto mais econômico for o seu equipamento, maior será a procura por ele. Pela falta de água, as empresas que se cuidarem, que investirem em pesquisa nessa área, vão se dar economicamente bem. Como eu estava falando, os prédios, poucos prédios, realmente muito poucos, são prédios ecologicamente corretos na questão da água. Alguns já fazem captação. Quando você tem um prédio, você não tem telhado, você tem 40, 30 andares, você não adianta captar água num telhadinho em relação ao tamanho e à altura do prédio. É o número de pessoas que moram ali. Então a captação é diferente. A captação é na parede. A água da chuva nem sempre cai certinho assim. A água da chuva, quando bate na parede, ela transforma a parede num rio. Esta água, quando chega no solo, ela faz estragos. Para essa água, a engenharia ainda não encontrou uma solução de captação. É um desafio para essa engenharia. Essa engenharia que estava na zona de conforto. O que fabricava, o que produzia de prédio, de apartamento, vendia. Hoje, o nosso consumidor de prédios, nosso consumidor de apartamentos, nosso consumidor de casas, ele é mais exigente, está ganhando mais dinheiro e tem mais educação ambiental. E ele sabe que se ele morar num prédio onde há economia de água, ele vai gastar menos na taxa de condomínio, na taxa de água. Ele também, quando vai fazer a compra do seu apartamento, ele vai perguntar: existe infiltração da água para o aquífero nesse conjunto residencial? Aí tem vendedor que não sabe o que é um infiltrador de água no prédio, no imóvel. A infiltração da água, a introdução da água para o subsolo. Então hoje são serviços ambientais que na venda de um apartamento, que na venda de uma casa, fazem parte do rol de vantagens, de atração do cliente. Mas isso aí dá um programa inteiro. Não quero me estender porque eu tenho mais alguns outros assuntos para tratar. Então, as áreas de captação de água, que são as florestas, e as cidades. Agora nós estamos discutindo a lei de ordenamento do solo. A Câmara de Vereadores logo vai votar a nova lei de ordenamento do solo, a LOT. E os vereadores têm que prestar atenção de que não se pode simplesmente qualquer mata que tem na cidade transformar ela num terreno para um hospital, como nós estamos vendo aí nessa semana fotografias de uma exuberante fragmento da Mata Atlântica que vai ser colocado para baixo, porque o hospital achou que o melhor lugar para fazer hospital é derrubando aquela mata generosa que era o ar-condicionado da rua Helmut Faugater. Um absurdo! Então, a LOT tem que definir locais dentro da cidade de Joinville, que são os refrigeradores do ar, os captadores da água. Se não tiver terreno com floresta, as enchentes vão infernizar todo mundo. A fobia imobiliária destrói todas as florestas. O cara quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Ele não se incomoda com a questão social. A prefeitura não pode permitir o licenciamento ambiental em cima de áreas verdes consolidadas. É um crime que se comete contra o povo daquela região. Portanto, a LOT, os vereadores que têm um papel último na questão,
da aprovação dessa lei, vão dizer que tipo de cidade nós vamos ter daqui para frente. Se a Fundação de Meio Ambiente, a Fundema ou a Fátima, vão poder dizer um não para um empresário que diz: eu quero derrubar essa mata toda aqui para colocar uma fábrica, colocar um hospital. Porque agora a cidade de Joinville eu posso colocar fábrica, hospital em qualquer lugar. Isto é um equívoco. A cidade tem que ter áreas verdes. Teve até agora. E é importante. O povo só sabe o que é qualidade de vida, o que era qualidade de vida, depois que ele perdeu a cobertura vegetal, que dava proteção aos ventos, dava ar mais puro, mais fresco, reduzia o barulho dos carros, é um amortecedor. Então, essas florestas que captam as águas, que fazem um anteparo para as torrentes gigantescas que estão chegando por aí, os dilúvios, as trombas d'água. Imagina, nós registramos recentemente em 1 hora 71 milímetros de água. Isso é um absurdo, uma loucura. E também agora se discute para todos aqueles que preservaram suas florestas na zona rural, e mesmo já existem cidades que têm legislação específica para aquelas pessoas que têm áreas verdes preservadas, um pagamento pelo serviço ambiental que esses fragmentos causam e beneficiam e presenteiam as pessoas da cidade. Então, para eu não precisar vender o meu terreno e destruir toda a floresta que eu preservei, porque eu já não tenho mais idade para trabalhar, que eu quero vender porque eu quero moer aquele dinheiro ali, e é justo. Agora, a legislação municipal, urbana e rural deve privilegiar essas pessoas que mantiveram as suas florestas nativas dentro da cidade, dentro do perímetro urbano e na zona rural. Chama-se o pagamento pelos serviços ambientais, de captação da água e da homogeneização do clima. É importante pensarmos nisso. Se eu sou proprietário de uma área com uma floresta nativa, eu tenho que ser compensado. Eu estou beneficiando a sociedade, o meu bairro inteiro, com aquela gigantesca floresta de 40, 50, 60 mil metros quadrados que eu preservei com uma mata onde tem jacu, onde que tem uma porção de passarinho, gambá também, que incomodam bastante, mas eu tenho aquela área de refrigeração no meu bairro. A qualidade de vida, a valorização dos prédios, das casas, das residências que ficam lindeiras a uma área verde é 3, 4 vezes maior. Então, o proprietário dessas áreas, para não vender para o seu terreno para a construção de um hospital, ele tem que ser remunerado pela sociedade. E aí cabe o vereador. Nós temos um vereador na Câmara de Joinville que é um engenheiro agrônomo, um colega meu, o James Schroeder. Ele é um vereador que tem se preocupado com essa questão. Certamente o James vai e já está providenciando essa regulamentação do pagamento pelos serviços ambientais que uma área urbana ou rural oferece com a sua cobertura de Mata Atlântica. Captadores de água, sequestradores de gás carbônico. O teu carro solta CO2 e a árvore chupa o CO2 de volta e transforma-se em madeira. Lá na frente tu vai fazer a madeira, vai transformar em carvão e vai fazer o teu churrasco. Aí novamente o gás carbônico volta para a atmosfera. Mas a árvore, através da fotossíntese, é o instrumento do equilíbrio atmosférico. Gente, é muito importante isso. Água representa cobertura vegetal. Água preservada através das matas significa cidades sem enchentes. Cidades com clima ameno. Cidades que recebem os impactos dos fortíssimos ventos e minimizam os efeitos.
A legislação estadual, federal, prevê o pagamento, em alguns casos só, de serviço ambiental prestado para o coletivo. Mas é muito complicado. Nenhum legislador, nenhum político, nenhum partido político quer liberar dinheiro, que é da caixinha, daquela turma toda lá que usa o dinheiro, sem obra, sem nada, para pagar serviço ambiental para um proprietário rural, um proprietário de uma floresta dentro da cidade. Não, isso aí não tem. Azar, por que ele deixou mato lá? Que se lixe. Assim que a pessoa pensa. Ninguém vê com bons olhos uma pessoa que preservou a floresta. Tem que derrubar tudo. Mas não é assim. O sofrimento do ser humano vai ser muito severo. Vai ser. Mas já falamos bastante sobre a água. Agora, o dia 22, da nossa parte aqui, foi lembrado. O programa continuará com educação ambiental e a água sempre continuará sendo o nosso tema principal. Um bom dia 22 de março e felicidades para quem consegue ter água na torneira e no copo. Até lá!